Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora de História. Então vamos lá para mais uma aula de sexta-feira. Bom, pessoal, nós estamos finalizando o terceiro capítulo que aborda principalmente a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, chamada no livro também de período napoleônico. A Revolução Francesa, ela se coloca dentre as principais, ou se não a principal, Revolução Burguesa e das que a gente estudou, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa e Revolução Industrial, a Revolução Burguesa, ela é considerada, a Revolução Francesa, digo melhor, ela é considerada pela historiografia tradicional como um marco de transição entre a Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E é durante esse processo de revolução, temos aí 10 anos de revolução, que muitas ideias, também das práticas políticas ligadas à República, à própria democracia, elas foram colocadas durante o século XIX, durante o século XX, como um tema muito importante de debate e algo também para ser bastante aprofundado. Então a gente pode dizer que a Revolução Francesa ela foi considerada um marco fundamental para a compreensão da contemporaneidade. Tudo bem? Dentro desse processo de revolução, nós acompanhamos também a produção de um grande documento dentro da Revolução Francesa, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, minha gente, tem como principal objetivo colocar em prática os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que foram abordados dentro da Revolução Francesa e foi o lema que as pessoas colocaram para a luta. Então, segundo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todos são iguais em direito. Só que essa declaração ela é uma declaração francesa. É importante a gente salientar. É uma declaração francesa, não é uma declaração universal, e é uma declaração para homens. As mulheres não tinham direito à participação. E ela também é uma declaração que não se coloca como direitos de estrangeiros, por isso que eu volto a dizer, é uma declaração para homens franceses. A declaração, pessoal, ela não fala de uma igualdade plena. Ela aborda igualdade jurídica, igualdade política, mas não uma igualdade plena. Então, a partir de ideias iluministas, nós temos a formação dessa declaração. Então, eu acredito basicamente é isso, tá, pessoal? Pensando nessa declaração dos direitos do homem, como ela teve uma grande importância dentro do processo revolucionário, embora seja uma declaração francesa para homens e não universal, ela teve um grande impacto dentro da história, dentro das diversas regiões que nós temos pelo mundo, inclusive na América, inclusive no Brasil. Então, pessoal, em 1789, os deputados franceses, eles estavam dentro da Assembleia, aprovaram a declaração e esse documento representou um marco na luta por direitos. E aí, ao longo do ano, esses princípios foram defendidos em várias sociedades do mundo. Pensando nessa declaração que eu trouxe para vocês, uma atividade avaliativa, uma atividade bem simples, ela exige um pouco de conhecimento em relação aos direitos que nós temos na atualidade. Se vocês não conseguirem se lembrar de algo, ou se vocês quiserem fazer uma pesquisa que ajude na produção desse texto, não tem problema. O importante é que vocês não transcrevam do
que vocês fizeram a pesquisa para o texto de vocês. Ele deve ser criado por vocês. Então, pessoal, a partir desse entendimento de luta por direitos dentro da Revolução Francesa, vocês vão construir um texto abordando quais direitos dos jovens brasileiros que vocês consideram atualmente que devem ser assegurados pelo Estado. Quando nós estudamos sobre o movimento iluminista, nós percebemos e nós estudamos um cara chamado John Locke. John Locke foi responsável pela Declaração dos Direitos do Homem da Inglaterra. Então, basicamente, ele defendia os direitos naturais e inalienáveis do homem. Quais são esses direitos? Direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Esses direitos naturais, eles são direitos que nós adquirimos, segundo John Locke, a partir do momento que nós nascemos. Então, por isso que eles são chamados direitos naturais. E eles são inalienáveis por quê? Porque é algo que deve ser assegurado pelo Estado. É algo que ninguém pode tirar de você. É constitucional e você necessita destes direitos para a sua vida. Então, esses princípios do John Locke, princípios de iluminismo, ideias iluministas, têm muita relação com a Declaração dos Direitos também dentro da França. E aí, eu aguardo a produção de vocês, pessoal. Eu espero que vocês produzam um bom texto. Prestem atenção que é uma atividade avaliativa, então ela deve ser feita com muito cuidado, com muita atenção. Façam uma leitura após a escrita. Na hora de enviar para mim, por gentileza, eu peço que vocês enviem a caneta para ter uma visualização mais tranquila. Geralmente, alguns alunos me enviam a lápis e aí eu tenho algumas dificuldades para poder visualizar e aí eu acabo pedindo para o aluno transcrever aquele texto a lápis passando a caneta. Então, evitem esse tipo de problema e façam diretamente a caneta. Então, pessoal, fico aguardando. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu fico no horário desde as 13 até as 18. E aí, se vocês quiserem me ligar ou se vocês quiserem me mandar mensagem, fiquem à vontade. Eu estarei para isso mesmo. Tudo bem? Então, eu fico aguardando. Após o término, por favor, eu peço para que vocês me enviem no privado e no WhatsApp. Tenham uma boa tarde. Tchau, tchau. Entre 3 e 10, os maias se estabeleceram na região onde atualmente se localizam países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. A civilização maia ficou conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana avançada. Nessas cidades, o poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo um representante dos deuses. Além de praticarem o comércio nos centros cerimoniais, os maias se dedicavam ao cultivo de diversos produtos, como o algodão, a mandioca, o cacau e o milho. A civilização maia desenvolveu conhecimento nas mais diversas áreas, como na astronomia, na matemática e na arquitetura. Os maias também desenvolveram um sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar sons, ideias ou objetos. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados, chamados escribas, e registrados em rochas ou em códices. O códice era o conjunto de folhas que, depois de preenchidas, eram unidas por uma costura, formando uma espécie de livro. Agora é com vocês, façam as atividades e até.